Shabbat Shalom, irmãos. Privilégio estar novamente em Shabbat, juntos aqui, e eu sou grato ao Eterno por isso, pela vida de cada um de vocês, por nós podermos nos reunir aqui como uma assembleia nesta manhã. Nós estamos na semana da 10ª porção da Torá, Parashá Miketz. Miketz é uma parashá como toda parashá, ela é santa, ela é boa, ela é perfeita, mas ela é uma parashá que nos intriga um pouco por conta da maneira qual ela é narrada. E a narrativa de Miketz, ela, em momentos muito marcados, ela vai exaltar um aspecto da vida de José, mas nós precisamos entender por que depois de destacar a vida de 3 grandes homens como Abraão, Isaac e Jacó, por que a parashá, ela depois vai provocar um destaque tão grande a um descendente de Jacó, e esse descendente, ele não é tido para nós de forma tradicional, ou visto pelo menos pela forma como a Torá nos apresenta José, como um patriarca. Porque caberia de forma muito fácil chamar talvez José como o 4º patriarca da Torá, pela forma como ele se destacou em meio aos 12 irmãos, e pela forma como Elohim o engrandeceu e como ele foi apresentado para nós, o seu testemunho, a sua vida. Mas nós precisamos olhar José como a descendência inicial dos patriarcas. Se Abraão foi o pioneiro na descendência, na aliança, nós temos José como um pioneiro na descendência. José já é o resultado do que produziu Abraão, Isaac e Jacó. E nós precisamos olhar isso com muita cautela, porque Ulisses, ele é o elo que une Abraão, Isaac e Jacó, a geração que desce do Egito. Vocês sabem que José, depois dessa parashá, vai receber seus irmãos e seu pai no Egito com 70 almas. É a próxima porção da Torá. E ali o texto da Torá, Ulisses, vai fazer um hiato entre Bereshit e Shemot, entre Gênesis e Êxodo, que a única conexão física existente entre eles são os ossos de José, pastora, que no livro do Gênesis são colocados como a garantia de que Adonai resgataria a descendência do Egito. Então José aqui, ele se insinua como o descendente pioneiro desta conexão entre Abraão, Isaac e Jacó e toda a descendência. Depois nós vamos ver de maneira muito clara que José, ele é um sinal para que nós nos posicionemos hoje como descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E é disso que nós vamos conversar um pouco aqui hoje. Mas interessante que ontem à noite, durante a celebração do Rosh Hodesh, nós lemos Josué capítulo 24. Eu queria que vocês abrissem Josué capítulo 24, para nós lermos um pedacinho O texto vai dizer assim no capítulo 24, versículo 1. Então Yehoshua reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Elohim. Disse Josué a todo o povo: assim diz o eterno Elohim de Israel: além do rio, habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio, o guiei por toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência, dei-lhe Isaque. Olha cada marco que Josué faz aqui, ó. Dei-lhe Isaque. E a Isaque dei a Jacó e Esaú.
A Esaú dei o monte Seir em possessão, mas a Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele e vos tirei de lá. Tirando eu do Egito os vossos pais, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. Essa introdução que Josué faz aqui no capítulo 24, ele evoca a história de Israel no ato da sua despedida, que Josué vai morrer logo depois. O texto vai dizer que ele tirou Abraão de onde o pai dele, Terá, adorava outros deuses. Ali começa tudo, pastor. A escolha de Elohim em meio a um mundo onde não havia um projeto de salvação bem determinado. Ele olha, o texto diz aqui, eu porém, verso 2, disse Josué ao povo, assim diz o eterno Elohim de Israel, além do rio, habitaram antigamente vossos pais. Então ele associa a descendência que precede Abraão como descendência também da casa de Israel aqui, para lembrar Israel de onde Israel foi tirado. Olha só que interessante. Não é comum ver isso na narrativa da Torá. A Torá, toda vez que vai evocar os pais, ele vai falar a partir de Abraão. Aqui Josué faz questão de dizer assim, assim diz o eterno Elohim, além do rio, habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Ele mostra uma face não aderida a Elohim daquele que seria o pioneiro na adesão. Por que ele vai fazer isso conosco? Porque nós precisamos lembrar, através da vida de José, pastor, nós vamos aprender que nós temos que olhar a parentela de onde ele nos tirou e aonde ele nos inseriu. Nós fomos tirados de Roma. Nós fomos tirados de uma descendência não legítima que não conhecia o Elohim de Israel. Esses foram os nossos pais. E o texto vai dizer que o Eterno retirou Abraão, nosso pai, deste meio. Aqui não era Roma, porque neste período aqui Roma não era o símbolo maior de um sistema, de um governo que se opõe a Elohim. O Egito já foi esse símbolo. A Síria já foi esse símbolo. A Grécia já foi esse símbolo. Aqui ele está dizendo simplesmente que tirou Terá de um país idólatra. Ele não dá uma referência, mas ele já diz que havia um governo idólatra de onde foi retirado Abraão, para que Abraão constituísse a descendência que nós hoje admitimos nos inserir. E o texto vai depois dizendo, eu tirei Abraão, o tomei, a Abraão eu dei Isaac, a Isaac eu dei Jacó. Você veja que a tríplice marca dos patriarcas, ela é indissolvível. É Abraão, Isaac e Jacó. Mas a envergadura de José e o destaque que José tem na Torá, se vocês fizerem uma análise, Ulisses, semântica, gramática, ele tem mais tempo e palavras e textos dedicados a ele do que o próprio Isaac, se nós olharmos ao pé da letra. Por que José ele não foi, pastor, alavancado à condição de patriarca? Porque dentro do projeto que Elohim determinou, quando ele separa Abraão, Isaac e Jacó, junto com eles existe um quarto elemento embutido na promessa. E aí nós vamos voltar um pouco na paraxá número 8 que nós estudamos, que foi a paraxá Vaishilar, no dia 6 de dezembro agora, que a pastora Sandra ensinou, ele enviou. Porque em todo o tempo a pastora Sandra voltou no assunto de que, a partir de uma aliança feita com Abraão, houve promessa de descendência. José, ele é a cabeça inauguradora de uma fase de descendências narradas, e é por isso que ele não é elevado à condição de patriarca. Porque a partir do momento que os patriarcas cumpriram, pastor, o papel deles três nos seus tempos, nós precisávamos começar a ver o resultado nas descendências, geração após geração. E é disso que se trata, o que a pastora Sandra tocou no assunto e ele enviou, e nós vamos voltar nisso aqui agora. Mas a paraxá de hoje,
no capítulo 41, ela vai começar dizendo assim, ó. Abre lá, Gênesis 41, 1. Porque se nós não entendermos, pastor, a legitimidade de José como aquele que tipifica o legítimo herdeiro de Abraão, Isaque e Jacó, mas que não foi anunciado desde o princípio, nós não vamos entender descendência. Yeshua é o descendente de Abraão. O texto, se eu não me engano, não lembro se é Mateus ou Lucas, na genealogia, acho que é Mateus, vai dizer que ele é filho de Yosef, um José perdido aqui, né, que nós estamos estudando aqui. Não era o mesmo José, filho direto de Jacó, mas ele é filho de um José. É a conexão que tipifica José, lá do Gênesis, com este Yeshua que viria a ser revelado ainda. Notem que você vai ver que ele é filho de José, ele é filho de Davi e de Abraão, na genealogia. Então, dentro desse aspecto, o texto ele contempla a característica da construção da existência de um Messias. Ele não cai como um paraquedas, ele não cai como um meteoro, pastora, que caiu sobre a terra sem aviso prévio. Vem sendo construído uma imagem, uma sombra messiânica, e José é o pioneiro nessa construção. Vejam que Abraão viu o cordeiro. Vocês vejam que Isaque e Jacó, eles veem uma condição permanente da terra, mas eles não, tirando Isaque, eles não conseguem manter ali uma linearidade de habitação na terra. Tudo falando a respeito da sombra de um Messias que habitaria a terra e que viria de dentro dos pais. Se nós não entendermos essa alusão da Torá a José, colocando ele como filho legítimo, nós apagamos a história de Abraão, Isaque e Jacó. Porque se eu coloco José no patamar onde ele faz uma sombra aos patriarcas, nós nunca conseguiremos caminhar sobre as duas pernas da salvação, que são os pais e Yeshua. Ninguém faz sombra em ninguém. Ninguém abafa ninguém com a sua existência. José aqui, ele tem o prazer de ser o complemento da obra de Abraão, Isaque e Jacó. E nós vamos ver que se nós formos filhos de Abraão, Isaque e Jacó como José, nós temos algumas obrigações a cumprir. Mas olha o que o texto vai falar. E ao cabo de 2 anos de dias, Faraó sonha, ei-lo de pé sobre o Nilo. O texto começa falando de Faraó. Quando um texto da Torá, ele raramente se inicia uma paraxá, falando de um estrangeiro, por exemplo, quando se fala de Balaque, normalmente esse estrangeiro, Corá, um estrangeiro, biologicamente legítimo, mas um estrangeiro em meio ao arraial. Normalmente nós vamos ver um peso da mão de Elohim logo depois. Quando os rabis enxergam na divisão das parashot, e a paraxá se inaugura com o estrangeiro sendo anunciado por ela, vem uma manifestação divina pesada associada a isso daí. Observa aqui. A paraxá é Miketz, é uma flexão, Mi-Ketz. Ketz no hebraico é fim ou término, mas normalmente está associado à ideia de tempo, tá? Mas faz menção também ao conceito de algo que se prolongou até o fim. Então aqui a história de José se prolonga até um fim. A história de Faraó aqui vai se prolongar até um fim, podendo ampliar a ideia para algo infinito ou algo extremo, que vai a uma extremidade, a uma borda. Pode construir a ideia de um processo que foi iniciado e ainda está em curso, próximo do seu fim. A raiz deriva de katsat, é algo que foi cortado, despedaçado, é um ato de ruptura manifesto de forma extrema. Então aqui no fim, Faraó sonha. É o fim do governo de Faraó. Quando o Faraó vai ter esses 2 sonhos,
Elohim está assumindo o controle do Egito. Não que ele nunca estivesse no controle do Egito na essência, mas ele vai colocar sobre o Egito um governante para fazer sombra em Faraó. Aqui sim José fará sombra. Nosso dever é fazer sombra quando nós nos portamos como Iosef. Vocês vão prestar atenção. Mas vocês vão entender que a sombra não é no que está do seu lado, não é no teu irmão. Porque, por definição, Faraó significa a casa grande, é aquele que tinha um palácio diferenciado dentro do Egito. Mas na essência da raiz paró, ela tem um contexto muito mais profundo, que diz aquele, o grande governante de si mesmo. Então Adonai aqui levanta José para fazer a sombra sobre um que governava para si mesmo. Nós temos que fazer a mesma sombra de José em tempos de trevas que nós vivemos. Essa referência dessa raiz, abre o Salmo 46, que aqui vocês vão ver a raiz sendo aplicada de forma idêntica ao capítulo 41 do Gênesis que nós lemos agora no versículo 1. Nenhuma das raízes aplicadas no Tanar, essa raiz Ketz, ela terá uma aplicabilidade, pastora, em sonoridade favorável, é sempre oposição. Então, quando ele fala no fim, Ulisses, ele está decretando o fim de alguém que está em oposição a Adonai. Presta atenção nisso aqui, que vocês vão observar dois detalhes. E ontem eu ouvi duas jovens falando sobre um desses detalhes aqui, e eu me arrepiei quando eu lembrei disso. Tinham duas jovens da casa falando sobre o assunto aqui. Eu só passei e ouvi rapidamente. O Salmo 46 diz assim: Elohim é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É no momento de paz? Não, é na tribulação. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam, os montes se dividam ao meio. Então aqui é uma divisão, no fim, é algo extremo, pastora. Um monte vai se dividir ao meio. É a mesma raiz. É o fim. Porque se os montes se dividirem ao meio, as águas se tumultuarem, e os mares, pastora, se transtornarem, nós estamos perto de algum fim. Porque isso não é um movimento normal da natureza. Só que aqui ele fala em ares quase que poéticos a respeito desta raiz. Como ele disse aqui, no fim de 2 anos de dias, mas olha a aplicabilidade da raiz em Jeremias 49, versículo 31 e 32. Aqui que eu estremeci quando eu me lembrei do que eu ouvi as jovens conversando ontem. 49, versículo 31 e 32. Que nós precisamos dissecar um pouquinho essa raiz Ketz para entender que não é apenas uma questão temporal. E ao cabo de 2 anos, o Ulisses fez aniversário de 50. Ao cabo de 1 ano, o fulano inaugurou a obra da casa dele. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de o término de um tempo associado a uma ruptura extrema, uma abordagem mais radical, que vai ser insinuada aqui pelo texto. É o tempo do governo de Faraó sendo julgado. Em Jeremias ele vai usar a raiz da seguinte forma, 49 e 31. Levantai-vos, ó babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Eterno, que não tem portas, nem ferrolhos, eles habitam a sós. Os seus camelos serão para a presa. A multidão dos seus gados para despojo. Olha o tumulto. Acabou o tempo de paz. Acabou o tempo de descanso. Houve um fim. Ketz. O gado para despojo. Espalharei a todo o vento aqueles que Ketz, os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei ruína, diz o Eterno. Por causa de um corte de cabelo, ele vai trazer uma ruína. O corte de cabelo, no tom que o profeta usa, foi algo extremo, radical, algo abusivo da parte dos Bene Israel contra o seu próprio Elohim. Um corte de cabelo. A Torá vai dizer que
quando entrares na terra das vossas habitações, não cortais o cabelo em redondo para não lhes parecer com os habitantes da terra. O profeta Jeremias aqui diz, por causa de um corte de cabelo, de uma moda vigente, num tempo de sossego em Israel, Adonai encerra o tempo, lhes. Acabou o sossego. Ele bota uma imposição radical para encerrar um período. É disso que a Parashá Miquetes vai falar. O período de Faraó acabou. Mas, Leonardo, Faraó, logo depois de José, diz que o próximo Faraó não conhecia José e escravizou os hebreus. Lembre-se que a palavra de Adonai emana geração após. Se nós, na geração seguinte, esquecermos da manifestação de Elohim na geração anterior, a geração seguinte pagará pelos seus atos falhos, por não ter olhado para o bom exemplo da geração anterior. Nínive, quando o profeta Jonas, pastora está lembrando aqui, ele prega o arrependimento, Nínive, se arrepende. Jonas fica até triste, aborrecido com Adonai. Mas depois vem o profeta Naum, uma geração seguinte, e destrói. 100 anos depois não aprenderam nada, não deram continuidade. Quetes. Acabou o tempo, abusaram de Adonai. Então, Miquetes é uma paraxá que vai falar do término de Faraó e do seu governo. Partindo desse princípio, numa análise com foco no conceito de ruptura em âmbito extremo, precisamos compreender que a narrativa da vida de José deve ser encarada como uma manifestação primeira da promessa dada aos patriarcas e aos seus descendentes. Imagina, Abraão vem, Ulisses, 10 provações daquele nível. Isaac fica cego para conseguir abençoar o filho certo. Ele fica cego para não errar a bênção sucessória. Vem Jacó, tem 12 filhos, 11 trabalhosos e um que era, como diz o outro, a luz da casa. E esse é vendido aos ismaelitas e exilado numa prisão, 14 anos, é isso? 13, 14 anos, 13 anos, 14 anos, numa prisão egípcia. Não parece uma sucessão muito, digamos assim, digno de realeza, né? Não teve entrada triunfal na cidade, não teve nenhum tipo de pompa. Mas, segundo o texto, é a primeira manifestação da promessa dada aos patriarcas, aos descendentes. Então significa que se uma geração for sucessória à outra que foi aprovada por Adonai, a transição será mediante prova, aperto, dificuldades. Fica evidente que a vida de José, Ulisses, ganha destaque em meio dos demais irmãos e filhos de Jacó, por causa da excelência adquirida por ele, e que foi tomada para modelo dos demais descendentes, para tipificar o padrão de qualidade exigido ao clã de Israel. Então é bem assim, Ulisses. Ao longo da história de Israel, haveriam tempos onde as gerações estariam servindo firmemente, estariam traindo Adonai absurdamente. Haja visto a geração de Oséias, Israel chamado de prostituta por Adonai. Então, diante de uma oscilação entre uma geração bem elevada e uma geração que desabou, Adonai toma José, o primeiro, e fala assim: eu vou mostrar o pior cenário para vocês do que vocês terão que enfrentar. Ele já mostra o pior, Ulisses. Ser vendido pelos próprios irmãos, ser desprezado pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, onde nessa cisterna os seus irmãos escarneceram dele em sofrimento, antes de vendê-lo aos ismaelitas e anunciar a seu pai que ele tinha sido morto por um animal do campo. Esse é o padrão, é o sarrafo, Ulisses, que nós teremos que suportar se nós formos uma geração ou tivermos que enfrentar a transição com uma geração que vai se apertar diante de Adonai. Então o sarrafo não é da nobreza, o sarrafo é do aperto. Interessante isso, né? Interessante. Não é o que o mundo nos ensina a fazer. A questão a partir de agora, então, é determinar na descendência
o molde divino que deveria ser replicado ao longo das gerações para que se cumpra a cada ciclo a promessa divina dada aos patriarcas. Então, se nós quisermos ir bem, temos que seguir o modelo de José para que cada geração tenha a garantia de resplandecer como José resplandeceu. Não tem transição suave. Não vai ter. Os patriarcas começaram do zero. Não dá para começar, pastora, de um nível elevado. Sim, para chegar no mesmo resultado. Por isso que o sarrafo é alto com José. Não botou um descendente qualquer, Ulisses, botou José. Prestem atenção nisso. O ponto nevrálgico, o que mais dói dessa narrativa é exatamente identificarmos esses traços em José e absorvê-los na nossa geração. Para isso, nós precisamos voltar um pouquinho no ensino do dia 6 de dezembro, e ele enviou Vaishilar. Morá, se eu tiver errado ou replicar qualquer coisa aqui que eu tenha tirado de contexto, a senhora, por favor, interrompe, tá bom? Que eu tentei pegar as palavras que a senhora usou no ensino para nós entendermos isso aqui. A Parashá, e ele enviou, ensinada no dia 6 do 12, aprofunda-se nos temas a respeito de linhagem, intervenção divina e da posse da terra prometida, focando principalmente nas vidas de Jacó, Abraão e de Isaac. A mensagem principal ressaltava a necessidade de obediência, uma fé inabalável na palavra dada por Adonai e o reconhecimento de seu envolvimento direto no cumprimento das promessas. Está correto? Foi isso mesmo? A Parashá começava revisitando, ela nos levou a Gênesis capítulo 15, a promessa de Adonai a Abraão, enfatizando que Abraão teria uma multidão de descendentes e possuiria uma terra específica, correto? Essa promessa não era, essa palavra que é dela, ó, essa promessa não era uma mera declaração passiva, mas um compromisso de Adonai em supervisionar e garantir pessoalmente o cumprimento da promessa, correto? Os conceitos de descendência e posse de terra estão interligados. Você só tem terra e descendência quando essas duas coisas estão harmoniosamente orquestradas, representando a herança tangível e espiritual da linhagem abrâmica. Foi essa a expressão, é uma herança tangível, ela é verdadeira, ela é palpável, ela é real. Um aspecto crucial da Parashá é a ênfase na obediência e na adesão. A disposição de Abraão em sacrificar Isaac serve como exemplo máximo de uma adesão inabalável aos mandamentos, mesmo quando estes mandamentos são incompreensíveis ao intelecto humano. Eu ainda estou revisando a Parashá. Esse ato de obediência desbloqueia, foi uma expressão usada, ela desbloqueia novas bênçãos e solidifica a aliança entre Adonai e os descendentes de Abraão. O ensino destacou que Adonai exige mais do que uma crença superficial e requer uma entrega e confiança completa para que isso se cumpra. O tema da intervenção divina permeava toda a Parashá, ou seja, Adonai interferindo no processo para que ele se cumprisse corretamente. A proteção e a orientação divina são essenciais para a sobrevivência e prosperidade dos descendentes. Nós estamos falando de José, o descendente legítimo, e eu estou voltando no Parashá, que nos ensinou o valor de ter Adonai cuidando da descendência em transição. Presta atenção. Essa intervenção se manifesta de diversas formas, desde a comunicação direta de Adonai com o patriarca, e promessas até a orientação estratégica e proteção contra os inimigos. Aqui ela falava a respeito de quê? A estratégia de dividir 2 arraiais, como é que ele chamou lá? 2 campos, ali vem Maanaim, o nome. Então Adonai dá estratégias específicas para que o patriarca continuasse alinhado com ele. Esse é o modelo
porque nós temos que chegar em José. A história do encontro de Jacó com os anjos e sua subsequente luta destaca a intervenção divina. Aqui vem um ponto importantíssimo que merece destaque. A luta e a transformação de Jacó são o ponto central da paraxá. A luta e a transformação, porque nós podemos lutar com Adonai uma vida inteira e não sermos transformados. Aqui o homem lutou uma noite e adquiriu direito à transformação. Notem que ali na luta o nome dele muda para Israel, mas lá na frente de novo a paraxá volta no capítulo 35, quando ele ali sepulta a ama de Raquel, Débora, de Rívica, Débora, e sepulta sua mulher Raquel. Ali o Eterno interpõe-se entre ele e diz: tu és agora Israel. Então houve um momento de luta e o estabelecimento físico daquele ato, quando ele completa o abandono da memória afetiva que ele tinha para prosseguir como patriarca. Só que, diferentemente, Ulisses, de ganhar um troféu ou uma medalha e dar entrevistas para umas 100 emissoras de televisão como um campeão olímpico, ele sai manco do combate. E ele arrasta a sua deficiência até o final da vida. Ele sai marcado. José é o primeiro na descendência que vai demonstrar a necessidade de sair marcado por Elohim, pelos combates atribuídos por ele à nossa geração, para que nós encerremos os nossos dias legitimamente mancos, flechados, cambaleantes às vezes, pastor. A marca maior da luta entre Jacó e Adonai, que o texto vai dizer que era o próprio Elohim ali, é que ele sai marcado. E essa é a maior glória de Jacó. Porque dali em diante os filhos de Israel nunca mais comeram o nervo do quadril para memorizar que viver com Elohim é ter a sua vida atribulada, é ter a sua vida desafiada, mas ter a sua vida abatida. Você vai viver, mas você vai sair com alguma injúria desse combate. Porque Elohim é mal? Não, porque mal é o nosso ser, o nosso comportamento. José saiu machucado, e nós vamos chegar lá. José saiu bem machucado. Cadê aqui? Onde é que eu parei? Sua luta subsequente com mudança de nome para Israel simbolizam a batalha interior que os indivíduos devem vencer para se alinharem à vontade de Adonai. Essa transformação significa uma mudança de identidade e propósito. Isso tudo foi o ensino Vaishilar, tá? Refletindo um compromisso mais profundo com o caminho de Adonai. A mudança do nome de Jacó para Israel não é superficial como no dia de hoje, que sorteia igual loteria. E o sorteio é mediado por isso aqui, ó. Quer se chamar Jacó, custa mais caro do que se chamar Abacuque. Tá? O conceito de bênção serve como um tema recorrente ao longo da paraxá. Essa bênção, transmitida através das gerações, atua como uma força orientadora, transportando, carregando e guiando os indivíduos em direção ao próprio Elohim. Então, se você tem a bênção, você tem a direção, o final dessa jornada é encontrar-se com o Elohim que fez a promessa, a bênção. A bênção não é meramente uma herança passiva, ela não passa de pai para filho como uma garantia de um imóvel. Não. Mas uma força ativa da parte dos descendentes que molda a vida dos que a acolhem. Semana passada, se eu não me engano, foi falado aqui. Existe um direito adquirido. Mas se você não fizer valer este direito adquirido, ele fica lá e ele não é resgatado, ele não é encontrado. É um movimento ativo daquele que é o alvo da promessa para que ele retorne para Elohim. Então, primeira regra aqui é que José, pastor, como o primeiro descendente legítimo dos três, ele não espera a bênção vir sobre ele, ele vai de encontro ao caminho de Elohim. Como?
não se revoltando com o destino que Elohim escolheu para ele. A bênção não está igual borboleta. A bênção não está igual borboleta, que eu vou pegar aquele negocinho, aquela pulsazinha, e vou sair caçando a que eu quero. Quando eu e você não nos revoltamos com o destino que Adonai nos dá, para que nós o encontremos, nós cumprimos o primeiro passo da vida de José. Ele aceita o cativeiro. Ele aceita o amasso. Ele aceita o desprezo e a rejeição. Ele é resiliente. Ele se revolta contra ele mesmo, porque no fundo, são os meus pecados que me colocaram ali. Mas ele ama e ele tem a presença de Elohim em todo o processo. A pastora faz uma comparação da bênção com a energia nuclear. Lembram disso, que ela falou isso? Muitas pessoas podem confundir essa relação, porque quando diz que houve uma força através da palavra engendradora do universo, houve uma explosão atômica para o universo existir. Mas nós não estamos falando de bomba atômica, mas na multiplicação da partícula mínima que gerou o universo, para que o universo fosse o que ele é hoje. Essa é uma explosão, é uma energia que emana de Elohim. Elohim é o criador de todas as coisas. A menor molécula que vocês possam conhecer no universo. A primeira usada como ponto inicial de partida para o mundo foi Elohim que criou. É por isso que ele é uma energia vibrante do universo. Alguns autores dizem que a energia é vibrante porque a voz de Elohim vibrou no nada. O eco da palavra haja luz e houve luz, ele vibrou. E todos vocês sabem que se vocês pegarem uma carona com Elon Musk no foguete dele e forem ao espaço e tentarem gritar, ninguém será ouvido. Por quê? Cadê os engenheiros, os físicos, os matemáticos aqui? Porque não há propagação do som no vácuo, em nada. Pois Elohim, quando gritou haja luz, a força emanou um som sem existir como ele se propagar. É uma energia, foi uma explosão de átomos da palavra de Elohim. Esse formou o mundo. E a pastora continua dizendo assim, faz uma comparação da bênção com a energia nuclear, que tem uma origem divina e não humana. É para a vida, não é para destruição. Todo o ensino gira em torno de uma máxima, a qual veremos seus desdobramentos de maneira inaugural em José. Qual foi a máxima? Essa frase dela ficou na minha cabeça. A descendência precisa sobreviver, é uma emergência. Aí eu vou falar um pouquinho, puxando a sardinha aqui para o lado que eu conheço um pouquinho. Você tem situações eletivas, urgentes e emergentes. Eletiva é quando o sujeito está com a dor de estômago, Ulisses, porque ele é comilão, dá para esperar um dia para fazer um exame. Uma urgência, Ulisses, ele começou a vomitar, ele não está muito bem, mas tem tempo ainda. Emergência, ele está vomitando sangue. Ou vai ou não vai, é vida ou morte. A palavra foi que a descendência precisa, não é que ela tem que, ela precisa sobreviver. É uma emergência. É o caso mais grave, mais primordial, mais essencial para que alguma coisa se continue ou desapareça. É uma emergência. Está resumido, pastor, o que a senhora falou? Faltou alguma coisa? Tá. O ponto central da porção de hoje é falar do primeiro descendente. Entendem a correlação? E é esse descendente que vai fazer a ponte com os 1 milhão de descendentes que vão marchar para fora do Egito 400 anos depois. É só essa a importância do homem. Mas ele é um descendente, ele não é um patriarca. Ele não faz sombra em Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele diz para os seus filhos: jurem diante de mim que os meus ossos serão levados de volta para a terra de Canaã. Ele queria, Ulisses, física e espiritualmente estar unido aos patriarcas. Tá? É exatamente hoje que nós precisamos entender no que deve se apoiar a descendência para sobreviver e o preço pago pelos patriarcas para nos deixar isso como legado. A descendência da casa precisa aprender isso. A vida de José assume a vanguarda da descendência de Abraão, no que tange o conceito de continuidade.
E não apenas para garantir um resultado, mas, acima de tudo, sedimentando o processo pelo qual ele é alcançado. Então, Leomar, o problema não era só dizer assim, Abraão, Isaac e Jacó venceram por causa de José. Não. É sedimentar que o processo que levou José a dar a vitória a Abraão, Isaac e Jacó ficou sedimentado pelas gerações até a atual geração. Aqui que a reprovação é grande. A vida de José, numa breve recordação, vemos José como filho primogênito da mulher amada. Começou bem, né, Ulisses? É a mulher amada e ele é o primogênito. Mais amado entre os 12 irmãos, a ponto do pai fazê-lo publicamente dando roupa diferente. O rapaz nasceu num berço privilegiado. E notoriamente ter a preferência paterna para a futura sucessão. Leonardo, o texto da Torá não fala que José seria o sucessor. Fala. Quando ele recebe a notícia das vestes de José banhadas no sangue, que ele fala, fui desfi, como se ele não tivesse outros 11 para sucedê-lo. Porque as notícias a respeito dos outros 11 eram ruins. Então aquele que ele tinha esperança de ser vitorioso, morreu nas mãos de uma fera selvagem. Pensa como Jacó foi forte para seguir com resiliência até o final da sua vida. Presta atenção que nós estamos falando de dias atuais. A perda de Jacó é a marca que Jacó teve para ser o que Abraão e Isaac foram. Vitoriosos. Ele soube lidar com a perda. Ele soube mancar, perdendo agilidade. Ele soube lidar com a morte do filho sucessor, esperando que Adonai levantaria um outro. A gente chuta o balde por muito menos. Quando Adonai toca assim, ó, esse mês eu só ganhei metade do que eu esperava. Acabou-lhes. Não tem promessa de Adonai que subsiste, não. Não tem. Meu filho adoeceu. Adonai tocou. Esse mesmo jovem inicia seu processo com Elohim absorvendo a indiferença dos irmãos, e essa indiferença escala para o desprezo. Ele vivencia a tortura e depois a sua venda aos ismaelitas. Torna-se escravo no Egito, acusado de assédio pela mulher de um general de alta patente do Egito, Potifar, penalizado com a prisão e exposto à morte nesse tempo. Só isso. De filho preferido, com todos os privilégios, ele para nas masmorras egípcias em questão de dias. Ele não blasfemou. A Torá diz que ele não blasfemou. O texto da Torá vai dizer assim, e o Eterno era com José em todo o tempo. Significa que José era com Adonai também. Abre lá o capítulo 39. Vamos ver o texto falando isso. Gênesis 39. Paraxá anterior. Verso 1 ao 4. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Eterno era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Ele foi próspero na masmorra. Vendo Potifar que o Eterno era com ele e que tudo que ele fazia o Eterno prosperava em suas mãos, logrou José mercê, teve favor perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo que tinha. Antes de gerir o Egito, ele geriu uma casa egípcia. Tinha que aprender o rito numa escala menor, para depois ele poder levar isso para uma escala nacional. Notem que a trajetória de José não se cruza com o Eterno no meio dela. Mas o próprio Elohim conduzia José. Não é aquela coisa, Leomar, que você segue a sua vida e de repente, Ulisses, você tem um encontro com o Elohim no meio do caminho assim. Não. A vida dele era continuamente conduzida por causa da resiliência dele em aceitar o golpe de Adonai sobre ele.
Adonai nos faz passar por um opróbrio, por uma vergonha, por um aperto, e aí você usa isso como combustível para prosseguir com Elohim e não de se revoltar contra ele. Esse era José. Sim, era o próprio Eterno que incidia sobre José nos tempos de adversidade. E ele permaneceu com Elohim em todo o tempo, e assim o descendente de Jacó sobreviveu. O Salmo 66, ele se espelha em José para compor o poema do Salmo 66. Abre lá. É o poema do resiliente. É o poema do que se agrada do bem e do mal que Elohim promove na vida dele. Presta atenção nesse salmo. Aclamai Elohim, toda a terra. Cantai a glória de seu nome, colocai a glória do seu louvor. Dizei a Elohim, que estremecimento cada uma de suas obras. Em tua energia múltipla, teus inimigos se renegam diante de ti. Toda a terra se prosterna diante de ti. Eles te cantam teu nome. Ide e vede os empreendimentos de Elohim, terrível em ato sobre os filhos do humano. Vou repetir. Terrível em ato, esse é um empreendimento divino sobre os filhos do humano. Ele transformou o mar em continente. Miquetes, ruptura, Eles passaram a pé sobre o rio. Ali nos regozijamos nele. Ele governa em seu heroísmo a perenidade. Seus olhos espreitam as nações. Os desencaminhados não se exaltam contra ele. Abençoai, povos, ao nosso Elohim. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Ele põe nosso ser em vida, não dá ao nosso pé vacilar. Sim, tu nos examinas. Elohim nos purifica como a prata se purifica. Tu nos fizeras vir a um alçapão. Aqui que eu vi José. Tu, Adonai, nos fizestes vir a um alçapão, pondo uma úlcera nos nossos quadris. A ferida de Jacó aqui, Ele nos fere, pastora, no mesmo ponto de Jacó, o quadril. O resultado é sairmos mancos, resilientes e mancos. Fizeste cavalgar o homem sobre as nossas cabeças, viemos no fogo e nas águas, depois nos fizeste sair na Abum. Quem nos botou no fogo e na água para passar o aperto? Quem foi que nos jogou no alçapão para passar aperto? O que Adonai espera, pastor, é que nós sejamos como José, que nós gritemos de lá dizendo: eu te bendigo, ó Elohim. Quando retomamos o molde da relação com o Elohim, nós estamos falando de um molde que José determinou aqui. Precisamos aprender com os patriarcas o processo por inteiro, deixando de lado a inclinação humana que tem por pauta a bênção, e na maioria das vezes ignora o custo deles a terem esse privilégio. Eu vou ler de novo. Quando retornamos ao molde da relação com Elohim, precisamos aprender com os patriarcas o processo por inteiro, deixando de lado a inclinação humana que tem por pauta a bênção, e na maioria das vezes ignora o custo dela. Esaú disse: meu pai, não tens para mim sequer uma bênção? Todos querem correr atrás da bênção na hora do aperto, mas trilhar o caminho para que ela chegue a ti e a mim, não. Todos querem encurtar o caminho. José não. José foi ao Egito. Quando o patriarca Abraão recebe a promessa, ela vem atrelada a 10 provações, conforme os rabis ensinam, que fazem dele o pioneiro legítimo do retorno do humano ao Criador. 10 provações. Mas há um aspecto intrínseco no testemunho de Abraão que marca
Nós dissemos que Jacó saiu marcado com o mancar do quadril. Nós dissemos que Isaac, pastora, saiu cego para poder abençoar o filho certo. Abraão tem uma marca que ele deixa pública e notória para que nós saibamos o preço que ele teve que pagar para ser este pioneiro. Tal qual José deixa uma marca para que nós saibamos qual é, o que é que vai nos custar, para que nós sejamos legítimos descendentes desse pioneiro. Presta atenção. Gênesis capítulo 17, abre lá, por favor. O problema todo, pastor, é uma marca que deixa uma marca. Mas interessante é que ele não deixa traumas. Eu vou falar de novo. Ele deixa uma marca, mas ele não deixa trauma. Ele não deixa sequela na alma e no espírito do homem. Ele refaz o homem do pó. Quando nós somos marcados, pastora, pelas obras da carne, elas deixam sequelas e elas causam dano. Essa marca aqui, ela causa vida. Bereshit capítulo 17, verso 1. Avram, ele tem 99 anos. Adonai se faz visível a Avram e lhe diz: Eu, El Shaddai, o Todo-Poderoso, vai adiante de mim ser íntegro. Ofereço meu pacto entre mim e entre ti. Eu te multiplicarei muito, muito. Avram cai sobre suas faces. Elohim lhe fala: Eis meu pacto contigo. Sê o pai de uma multidão de nações. Teu nome não será mais Avram. Teu nome é Avraham, pai de uma multidão. Sim, eu te dei como pai de uma multidão de povos. Eu te faço frutificar muito, muito. Eu te dou as nações, reis sairão de ti. Eu ergo meu pacto entre mim e entre ti, entre tua semente depois de ti, pelos ciclos, por pacto de perenidade, para ser para ti Elohim, e para tua semente depois de ti. Não tem coisa mais bonita que isso aqui. Eu te ofereço a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas residências, toda a terra de Quenã, em propriedade perene. Descendência e terra caminhando juntos. Eu sou para eles Elohim, para os descendentes. Elohim diz a Avraham: E tu guardarás meu pacto, tu e tua semente depois de ti pelos ciclos. Eis meu pacto. Olha a marca. Ele vai ferir a marca. Ele vai marcar. Vai deixar para que as gerações saibam que quando olhar, tem uma marca na carne. Circuncidai os vossos prepúcios, a carne dos vossos prepúcios. É o sinal do pacto entre mim e vós. Quer ter marca? Segue o caminho de Abraão. Mas, Leonardo, você está falando da circuncisão física e as mulheres. Circuncidai a carne de vossos prepúcios. É o sinal do pacto entre mim e vós. O filho de 8 dias será circuncidado por vós em vossos ciclos. Todo macho em vossos ciclos, nado da casa ou adquirido com dinheiro, todo filho de estrangeiro que não é de tua semente, ele será circuncidado, o nado de tua casa, ou adquirido com teu dinheiro. É meu pacto em vossa carne, como pacto de perenidade. O macho incircunciso, que não circunda a carne de seu prepúcio, este ser será cortado de seu povo. Anulou o meu pacto. Salta no 19. Mas Sara, tua mulher, dá luz a um filho teu, clama seu nome, Itzhak, ele rirá. Eu ergo meu pacto com ele, pacto de perenidade para sua semente depois dele. Quanto a Ismael, eu te ouvi, eis, eu o abençoei, eu o faço frutificar, eu multiplico muito, muito. Ele gerará 12 nascis, eu farei grande nação, mas o meu pacto... Se você só quer a bênção para multiplicar, você pode ser como Ismael. Mas ele diz, o meu pacto
eu ergo com ele em perenidade, para a sua semente depois dele. Mas meu pacto eu erguerei com Isaac, que te será parido por Sara, neste encontro no próximo ano. Termina de falar com Abraão. Elohim sobe diante dele. Abraão toma Ismael, seu filho, todos os nados de sua casa e todos os adquiridos com seu dinheiro, todo macho entre as pessoas da casa de Abraão, ele circuncida a carne de seus prepúcios, no osso desse dia, como Elohim lhe havia dito. Abraão tem 99 anos quando circunda a carne do próprio prepúcio. Ele se mutilou. Ismael, seu filho, tem 13 quando circuncida a carne de seu prepúcio. No osso desse mesmo dia, Abraão e Ismael, seu filho, são circuncidados. Todas as pessoas de sua casa, o nado da casa ou adquirido com dinheiro do filho de estrangeiros, são circuncidados com ele. A circuncisão, ela vai falar muito mais do que um ato ritual de perenidade entre a casa de Israel. Ela é símbolo de uma marca que Elohim deixou nos patriarcas, que precisa ir para o prepúcio dos descendentes para se tornar visível, para que não se esqueça da marca deixada aos patriarcas. O ato circuncidatório de um homem, pelo viés que se exceda qualquer coisa neste nível, ele não está alinhado com o que Abraão recebeu de Adonai. Biologicamente só, pastora, fazer pela excelência biológica não tem valor. Se a marca no interior do homem não for proporcional à marca dada ao prepúcio do varão nascido na casa de Israel, não há valor para Elohim. Adonai cumpriu sua promessa de conceder uma descendência da carne de Abraão. O relato pode progredir em seu estrito rigor lógico. Já que a posteridade de Abraão existe, é necessário fazer com ela uma aliança. O sinal desta aliança é a circuncisão. Abraão, pai e circunciso, torna-se um outro homem e recebe o nome de Avraham, assim como Sarai se torna Sara. A mulher pode não ter a marca física da circuncisão, mas precisa carregar no interior, pastora, a mesma marca que os pais homens trazem sobre si. Sara muda nome, Abraão muda nome. Não há negociação, pastora, com isso. A legitimidade da circuncisão precisa ser levada à excelência a qual ela representa. Que Elohim, quando se relacionar comigo e você se relacionar com Elohim, nós carregaremos marcas no nosso corpo. Marcas que nunca desaparecerão. Prestem atenção nisso. A circuncisão era praticada por muitos povos de origem abrâmica, amonitas, moabitas e tribos do deserto, também pelos egípcios. Se quiser olhar, Jeremias 9:25 vai dizer, pessoal, que os egípcios circuncidavam. Não era praticada entre os mesopotâmios, os heveus de Canaã. Ela era praticada antigamente, pastora, com uma lâmina de sílex, sinal de arcaísmo. Quem quiser olhar isso, Êxodo 4, quando Zípora vai circuncidar os filhos de Moisés, e Josué, capítulo 5, quando nenhum deles que cruzou o Jordão estavam circuncidados e foram se circuncidar antes de Pêssar. Era usada uma pedra amolada para fazer a circuncisão. Abraão não só fez isso, como se auto-circuncidou. E eu imagino o homem glorificando Elohim. Agora o problema é que na cabeça de alguns pode ficar a automutilação como sinal de uma aliança divina. Não. O símbolo é no prepúcio. Mas o símbolo maior está aqui, ó. É esta marca que ele vai deixar em nós. E eu vou mostrar a marca de José para vocês aqui, para nós entendermos o vínculo com Yeshua, porque nós vamos precisar chegar no mestre. Porque se José, pastora, ele tipifica o Messias,
que esse processo de José é traduzido nos atos de Yeshua? Presta atenção. Este ato consiste na ablação total ou parcial do prepúcio. Entre os judeus e o muçulmano, o corte é longitudinal sobre todo o prepúcio, ou sobre uma parte dele, num corte praticado sobre o próprio órgão viril entre alguns povos da África. A idade também varia. A maioria das vezes a operação faz parte de uma iniciação sexual de jovens de países orientais. Então, para que se circuncida no Oriente? Para que o jovem possa constituir o quê? Família e descendência, vida sexual ativa. Os muçulmanos praticam aos 13 anos por causa de Ismael, que nós lemos agora. Os mais modernos observam aí um vestígio do complexo de castração do pai. Olha só, hein? Outros veem nisso um rito mágico destinado a assegurar a proteção e fecundidade do homem. Entre os hebreus, os servos, a circuncisão é feita ao 8º dia. Por quê? Mesmo sendo um ritual, naquele tempo amplamente difundido, Adonai santifica o ritual ao 8º dia para determinar uma marca de continuidade e de santidade ao povo. Nenhum outro pastor tinha pretexto de santidade. O único com padrão de santidade associado era o rito de circuncidação dos hebreus. O Deuteronômio, pastora, depois vai tomar isso no seu capítulo 10 e dizendo assim: circuncidai o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Moisés vai ressaltar o valor da circuncisão física, mas vai apelar para que o homem entenda o valor da circuncisão do interior do ser de cada um. O Deuteronômio 30, pastora, diz assim: eu, o eterno teu Elohim, circuncidarei o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o eterno teu Elohim de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Qual é o aspecto da vida de José que leva, pastora, o homem a imitá-lo para que possa haver geração após geração a mesma continuidade dada a José? Qual é o valor que José atribui a isso? Qual é a finalidade de ter um José circuncidado inteiramente para Adonai numa geração após os patriarcas? Alimentar os povos em meio à fome. Só o circuncidado é capaz de oferecer pão em tempos de fome. Ele levanta um circuncidado para dar pão em meio à fome. Já estou encerrando agora de manhã. Notem que nosso pai Abraão, ao ter seu nome modificado, imediatamente ele impõe uma marca em sua carne para conectar na terra o feito divino no seu interior. A mudança em seu ser legitima Abraão como pai de uma multidão que o seguiria, mas que precisaria enfrentar Elohims face a face. Carregar como saldo desta relação marcas em seu ser e sua carne que nunca se apagariam. Isaac fica cego, Jacó manca, e aí nós vamos ver o que Yeshua mostra como marcas para se legitimar como filho legítimo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque nós, na nossa indiferença, na nossa falta de adesão, no momento em que nós formos colocados à prova por Elohim com perdas na nossa vida e apertos, nós diremos o mesmo que Tomá disse: enquanto eu não tocar e apertar o seu flanco, eu não acreditarei que ele está de pé. À tarde nós vamos voltar nisso. E vamos aprofundar o aspecto de José quando ele bota o nome dos 2 filhos, para nós entendermos o que é ter marcas e não ter sequelas. Eu vou repetir. Nós carregaremos marcas. Incisões no corpo não tem valor. Nós carregaremos marcas feitas pelo próprio Elohim em nós, mas sem sequelas. Seremos saudáveis pela resiliência da escolha
que fizemos diante dele. Que o Eterno nos abençoe. Nós retornaremos à tarde, nós vamos partir de Yeshua para frente, até chegarmos no nome dos 2 filhos de José.